Eu falava pra minha mãe que um dia eu ia estar lá dentro fazendo Vila Sésamo. Mas eu lembro que eu vi a torre da TV Cultura e eu dentro do ônibus eu sempre passava lá e falava assim, um dia eu vou trabalhar aí, um dia eu vou trabalhar. E olha só, você que acompanha aqui o canal sabe que todas as entrevistas são muito especiais, mas hoje eu tô com pessoas muito especiais. Não sei se você lembra do Cocoricó. Eu tô com Hugo Pique e Magda Crudelli. Que legal que vocês vieram. Muito Obrigado legal. Você por convidar a gente. Imagina, super prazer. Feliz também de estar aqui, obrigada. Bom, no Cocoricó, os animais eles falam. E eles continuam conversando depois que as câmeras desligam ou não? Ih, já começou. Nossa, uma das melhores bem. partes. Às vezes a gente até tinha a impressão que esses momentos eram os melhores, porque a gente os animais, né, continuavam conversando, sim. Tem coisas que, assim, até hoje a gente lembra, né, que virou... Não tinha nem meme, não tinha internet, assim, né? Naquela época, desse jeito que a gente tem hoje. Se tivesse... Porque o boneco, ele tem uma coisa que eu acho que todo mundo que manipula boneco deve saber do que eu tô falando. Ele tá na sua mão, ele é um ser à parte. Ele tem vida própria, praticamente. Então, lá no Cocoricó, quando acabavam as cenas, mas a câmera tava comutada, ainda tava com a imagem no monitor, a gente fazia o que queria. E isso era muito interessante porque é construindo e fortificando uma relação do elenco, né, dos atores ali e dos personagens. Então muita coisa foi criada ali e que depois ia para o roteiro. Jargões, piada, jeito de rir, jeito de se expressar. Né? A Lilica fala, ai, 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 né? Isso veio de... Enfim, vai construindo por conta dessa relação. E era muito divertido, né, mano? Muito. É que quando a gente faz o trabalho como ator, sem o objeto, né? Tem toda a construção da personagem de uma determinada maneira. Quando tem o boneco, o mais importante, assim como quando a gente faz trabalho de ator e atriz, que é te convencer da verdade dessa brincadeira, né? Dessa história que a gente está contando, boneco também. Então, tem um jeito diferente de construir essa personalidade desse boneco, mas ela é super necessária. Esse objeto que eu vou manipular, ele precisa te convencer que ele tá vivo, né? E aí a construção desses personagens, essa coisa que o Hugo trouxe da gente ter essa vida depois... A nossa delícia era, quando falava corta, a gente ainda tinha um tempinho, né? Porque filmava, assim. A gente sempre continuava assim, né? A gente vinha com tudo e era uma coisa, assim, que era espontânea e, sim, ajudou a construir a personagem. Tanto que eu tenho a Lilica ou a Mimosa. A Lilica do Cocoricó, ela se sobressaiu das outras personagens que eu fiz, né? Eu tenho a Lilica dentro de mim de um jeito que é como se fosse mesmo toda ela inteira. Eu sei dela toda. Né? Então ela tem uma vida, né? Uma personagem que tá dentro de mim. Mas agora, vocês se apegam ao personagem? Eu acho que é notório quando o ator tem muita paixão pelo que faz. Então, você identifica só pelo olhar, pela conduta desse ator, seja com boneco ou não, né? Mas falando aqui especificamente de boneco, você consegue perceber quem se desprende do ego e tá totalmente ali envolto com esse personagem e outros que não conseguem ser tão brilhantes com esse boneco porque, sem questionar a índole das pessoas, mas porque acho que não tem esse fogo, essa chama da paixão ali tão latente, que aí você não te convence que tá tão legal, sabe? Talvez pro público, assim, não fique tão diferente. Mas acho que fica um pouquinho assim, né? Fez sentido o que eu falei? Fez, porque... Imagina, você dá vida para um objeto, seja ele um boneco com características de animais, como no caso do Cocó, ou o Júlio, né, que está representando ali um ser humano e tal. É um pedaço de espuma trabalhado que virou essa personagem. Ou se eu vou dar vida para essa caneca, né? Você pensa, é uma coisa ridícula.
né? Que você fala assim, nossa, eu tenho que transpor esse ridículo, né? E brincar com isso, como um clown e tal. E acho que o que é interessante no boneco é que a gente materializa essa coisa toda, sabe? Você tem uma matéria ali, um objeto que é notório quando o boneco, quando tem essa entrega do ator, porque o Hugo falou do ego, né? Porque o boneco, claro, hoje em dia a gente tem várias técnicas que você vê o ator e o boneco juntos, simultaneamente. Mas o foco é o boneco, o foco é o objeto. Como é que você distribui essa energia, essas características todas que você tem já do briefing, para que você convença o outro, né, que aquele objeto está vivo? E é tão louco porque às vezes, não sei se você vai concordar comigo, se você tem essa sensação. Parece que você entra num estado de transe que você esquece até do seu próprio corpo. Então, o Alípio é um personagem super pesado, um boneco muito grande, pesado. Eu usava um coturno de plataforma, porque eu precisava ficar mais alto que todos os outros. Mas não era você sozinho, o Alípio? Eu sozinho. Nossa, porque tem aquela parte de trás ainda. É, eu tenho 2 braços. Ainda. Ai, que horror. Porque e às vezes aí valeu a cena e a hora que parava, meu corpo inteiro tava gritando de dor. Mas durante a cena, você não sente nada. Não, às vezes você até fala, nossa, tá pesado. Ai, tá cansado. Mas aí você foca no que você esquece. Teu corpo, realmente, você entra num estado de transe. Não quero dizer que é uma coisa mística e mágica, sim, mas claro. eu tô falando de concentração. De entrega mesmo. Mas é que eu acho que, por um lado, acaba sendo mágico pra gente. Eu vou dar um exemplo. O Warley veio aqui da entrevista, e ele é ventríloco e tal, né? E aí ele trouxe o seu antenor, que é o senhorzinho. E quando eu conversava com ele, eu tava conversando com o seu antenor. Eu sabia que o Warley tava ali, manipulando ele, mas era como se desligasse uma chavinha no meu cérebro e o boneco, naquele momento, ganhou vida. É como uma mágica, assim. Não sei que maluquice é acontece. mágico, né? E também tem, eu acho que... Eu lembro do primeiro mestre bonequeiro, assim, que eu tava estudando para ser atriz, né? E aí tinha uma questão, assim, com a família, meu pai, minha mãe. Você não vai fazer teatro, Magda? Acho que um pouco preocupado com a questão de como eu ia me manter financeiramente, né? E aí, uma hora ele viu que não tinha como, que eu ia seguir mesmo essa carreira. Aí ele falou assim, seja melhor. Isso foi bom e ruim, né? Porque tem uma certa exigência nesse seja melhor. Eu vou ligar pro Paulo Otran, vai estudar com ele e tal. Brincadeira à parte, isso é verdade. Ele realmente falou isso, meu pai. Mas, enfim, aí seguindo a minha determinação, estudando pro teatro, eu acabei chegando no Teatro de Bonecos. Tinha uma Kombi lá na frente do Centro Cultural Vergueiro e eu fazendo cursinho, né? Ainda tinha eu ia fazer publicidade, que depois eu desisti. Tinha uma Kombi e na janelinha de vidro sempre um boneco de espuma extremamente expressivo, né? E com um recado no papel higiênico. Eu cheguei a ficar viciada nesse negócio porque ele mudava o boneco e eu queria muito saber quem era. E um dia eu estava no Centro Cultural Vergueiro e conheci essa pessoa chamada Cláudio Moraes, que ele esculpia boneco em espuma, em colchão velho, com tesoura. E a gente acabou se conhecendo, tinha um curso para fazer. Eu fui fazer esse curso, né, de confecção e manipulação de boneco. Né? Foi ali, por conta do meu trabalho. Mas eu comecei porque eu queria aperfeiçoar o meu trabalho de atriz. Né? E só que quando eu vi o espetáculo, antes de fazer o curso com ele, eu vi um espetáculo que chamava Como Desenhar Estrelas, a história de um boneco que vive numa época que não tem mais estrela, ele manda uma carta para a NASA, né? Onde foram parar as estrelas, a NASA não responde naquele momento e ele pega a mochilinha dele e vai para o mundo. E era Teatro Negro de Bonecos, isso há, 40 anos atrás, sabe? Eu falava, meu Deus do céu, eu chorei no espetáculo. Vamos montar de novo. E aí ele dizia... Nossa, eu falei tudo isso... Eu tinha perdido o fio da meada. Mas eu tava falando tudo isso para dizer o seguinte... Em relação ao que você disse. Essa chama, essa energia que você vai colocar para personagem... Claro que tem técnica. Mas eu lembro do Cláudio Moraes falando assim... 2 coisas que foram importantes para mim. Se você estiver ao vivo com o boneco... E as pessoas estiverem te vendo... E o olhar estiver mais direcionado...
pra você, que você perceber que a energia tá em você, o seu boneco não tá vivo. Essa foi uma coisa. Depois de um tempo, eu entrei pro espetáculo que ele tava fazendo, com o elenco e tal, ia fazer uma remontagem. E aí eu queria fazer uma determinada personagem. Ele falou, você tá vendo aquele cabo de vassoura ali? A hora que você me convencer que esse cabo de vassoura tem vida, gente, vocês não têm noção o que é. Convencer alguém de um cabo, né? Porque não tem elemento nenhum. Às vezes você pode dar com o cabo de vassoura na cabeça da pessoa, você já pode convencer. Mas aí, não, aí nem é vida, né? Aí já tá correndo risco. Mas essa coisa de como é que você vai encontrar para cada objeto que você pega. Então, você olha, quando veio a Patavina, né, que eu fiz também no Cocó, e foi de um dia pro outro, o Fernandinho chegou e falou, a personagem é tua. Que voz ela tem? Eu falei, ai, meu Deus. Na hora, você olha a personagem, você tem o briefing de quem ela é, e aí você cria um primeiro movimento e depois vai, né, aprimorando. Agora sim, vocês têm alguma história do Cocoricó que marcou vocês? Alguma aventura que teve, que falou, nossa, isso aqui foi muito divertido, foi legal, foi caótico, sei lá, ou caiu o cenário, não sei, alguma coisa que marcou vocês no Cocoricó? Tem. Ai, tem tanta coisa. Tem, eu lembrei Deixa eu de começar uma. a puxar aqui. Começa você, então. Tá, da bolinha. Eu lembrei dessa. Lembrou? Qual bolinha? É maravilhoso. É uma cena que foi muito desafiadora pra gravar. O Hugo deve lembrar melhor da história do que eu, que ele tem uma memória mais ativa do que a minha. Mas a Lilica, ela tinha que manipular, quer dizer, era uma bolinha, né? Ainda era a primeira fase do Cocoricó, com aquele cenário que era mais inspirado no gabinete do Dr. Caligari. Caligari. E era uma cena que vinha uma bola da janela, e acho que batia na Lilica, e a Lilica, sei lá, jogava essa bola para algum lugar. Só que essa bola era um efeito, que era cortado, era projetado... Tinha na mesa. Na mesa. Uhum. Então, tinha lá o cenário real, com a Lilica, e essa bola a gente só via pelo monitor, porque tinha um efeito lá, quase que um chroma key às avessas. Sim. Então, essa bola vinha, né, ela mudava de tamanho, ela vinha pequena e ficava grande, e dava errado, e a Magda lá, horas com a mão pra cima, Nesse cenário, tinha como chama? Picareta, tinha umas coisas penduradas na parede. Que era da Fazenda. Ou não era? Era elementos da Fazenda, sim, isso. não. E não, a Magda ficou horas lá com o braço pra cima, ela não tava aguentando mais, ela já tava ficando irritada. E aí o que a gente usa nesse momento? Desculpa, mas é que aí vem uma mistura de raiva com humor, sabe? Que é a única coisa que vai extravasar e salvar é alguma coisa que venha que seja engraçada, sei lá, né? Isso é meio sem a gente saber, né? A gente fazia isso. E aí a Magda pegou a picareta, a Lilica pegou a picareta e falava, vem, bolinha! E o cara tentando, era o Arcângelo, né, lá no switcher, tentando, e a bolinha vinha, e aí a Lilica ficava correndo atrás pra furar a bolinha. E não tinha pare que me fizesse parar, porque foi uma coisa assim enlouquecedora, né? E tem um fã, que eu acho que é o maior fã do Cocoricó, né, você sabe quem é? Ele tinha um perfil no Instagram, ele parou agora porque estava tomando muito tempo dele, eu acho que ele está na idade de prestar vestibular, ele sabe muito do Cocoricó, mais do que qualquer um. A gente contou essa história para ele reproduziu isso em vídeo. O menino é um louco, gênio. Cara. Se eu vou procurar e se eu achar, eu te mando, de repente. Ele sabe mais coisas do que a gente, sabe? Ele busca às coisas que ele fala, você lembra disso? Não era assim, era... Você fala, caramba, é verdade. Nossa, era, Hugo. Às vezes a gente se fala, era isso mesmo, né? Eu sei como é que é isso. Com o Flávio eu passei bastante coisa assim. Porque eu falava, não, Flávio, não era assim, não. Era assim, assim, assim. Ele, Ah, tá, eu não lembro. Você deve lembrar mais do que eu. Várias coisas o Flávio falava, eu falei, não era assim, não. Mas tinha muita coisa que a gente fazia nos bastidores, musiquinha que a gente criava porque tava demorando pra gravar, né? Lembra? Lembro. Tipo, todo mundo com o braço pra cima e, sei lá, dava algum problema no áudio ou a câmera e você não podia baixar o braço. Aí o Edu, que fazia a Lola, o Galo Galileu,
O Pato Torquato, ele que inventou essa, né? Dá pra ser ou tá difícil? Que tá difícil. Dá pra ver. Dá pra ver. Mas essa é porque você falou outros personagens, mas isso já foi mais pra frente, não foi? Porque, ó, eu lembro, os personagens que eu lembro, o Júlio, óbvio, o Alípio, a Mimosa, a Lilica e as outras duas galinhas, que eu esqueci o nome. A Lola e a Zazá Zazá. a Lola, É. O Lola e a Zazá. Aí eu não lembro de outros personagens. Na estreia, já tinha a Mimosa e o Kiko. Isso, a Que era Mimosa um eu lembro. papagaio que Ah, eu é o fazia Kiko, é verdade, também. o Kiko, é. Lembrei do Kiko Mas verdinho. ainda assim, a Mimosa e o Kiko, eles entraram alguns roteiros mais pra frente, né? Eles foram... O começo do Cocoricó era só o Júlio, a Lípia e as 3 galinhas. Ah, Mas até a estreia já tinha o Kiko e a Mimosa, tanto é que eles aparecem na primeira Sim. abertura. Depois veio o Astolfo. era o Porquinho. Que era o Porquinho que eu fazia Que ano também. que veio o Astolfo, você lembra? Foi antes dos anos 2000. É porque eu a acho gente que parou nessa de época eu gravar já não Cocoricó tava... em meados de 2000, 2001, porque a gente parou de gravar Cocoricó pra gravar Ilha Rá-Tim-Bum. Ah, sim. Então, Então, nessa última nessa etapa- época eu já não tava assistindo mais tanto TV Cultura. Você não viu o monstro da palha? Não. Não vi, cara. Não é um vi. hit, né? É não maravilhoso. vi. Tanto que o William eu não assisti. Ah, olha Porque só. eu já era adolescente. Eu Eu já tinha Aí a gente já não 16 quer muita anos. coisa de criança. Não. Eu sei como é. E aí já não... Mas aí a gente parou de fazer o Cocoricó em meados de 2000, 2001. Aí já tinha o Astolfo, que tinha a mãe também, Que era o braço e a voz. que era né? só o braço e a voz. Nossa, então E isso eu não muito peguei. aí bom. quem fazia a voz era a Carlota, né? Depois passou a ser você. né? Depois que a gente gravou Ilha Rá-Tim-Bum, Cocoricó voltou com nova configuração, novo cenário. Aí eu fazia o Astolfo e dava o texto da mãe do Astolfo, fazia as duas vozes. Continuava com a Lípia, aí veio a Patavina. Já tinha o Dito e Feito também. Também não Já. conheci. Dito e Dito e Feito, que eram os vilões, a Oriba. Eles ainda vieram antes Não conheci também. Eles vieram em programas especiais de meia hora. E aí, nessa nova temporada, nova configuração, todos eles viraram personagens fixos. Dito, Feito, Patavina, Pato Torquato, Galileu e Kiko foram pro mundo, nunca mais apareceram. Teve mais personagens? Teve o avô do Júlio. O avô avô e e a a avó, que Mas também... acho que eles já apareciam Mas foi bem antes. mais... Não, foi bem mais pra E frente. acho que em o algum avô. especial eles apareceram. E aí Foi bem depois mais ficou, pra né? Foi o especial de Natal, eu acho, É, até. é. E aí depois, quando foi pra cidade, tinha muito boneco coadjuvante, muito ator coadjuvante. Era muito divertido isso também. E Porque a tinha gente não sabia figurante, quem vinha, que né? eram os cabeções. Aí eu quero amava fazer isso, eu quero fazer. E aí a gente fez... Nossa, a gente fez É. um monte, né? A gente chegou a gravar um clipe no Play Center. E aí, Nossa, né? Play Tipo, você não tá com o teu Center. boneco, você vai fazer o figurante. Eu queria fazer todos os figurantes. Eu fui umas 8 vezes, acho que, na montanha-russa. No looping? eu faço. Aquele looping? Nossa, looping star. Quem quer né? fazer? Eu faço. Eu queria fazer tudo. Eu adorava fazer figurante. Não, Com os cabeções. E não tinha, e tinha que dar pausa mesmo, porque, bom, vocês dois fizeram o Ilha, você foi a Cobra Suzana, né? Uhum. E, Eu fui o e você Coisinho. foi o Coisinho. E eu também manipulei o... Ih, agora deu branco. Rá-Tim-Bum. Tinha o Rá-Tim-Bum, você só não fez a voz. O Rá. Não fiz a voz, É. que era o Tatu. É, isso Então eu aí. manipulava o Rá, que quem fazia a voz era o Pedro Mariano. Isso. E aí eu fazia o Coisinho. Que só falava em Acho que linguagem de a coisa. Neuza fazia a Tim. Depois, quando a Tim voltou, eu que fiz É. a Tim. E o Edu fazia o Boom. Acho que era isso. E não tem, olha só que interessante, não tem foto de vocês manipulando os bonecos do Ilha. Ah, é? Eu tenho. Você quer que eu te mande? Quero. Tenho. Eu não Eu tem tenho. lá, no Preciso acervo procurar. da TV Mas Cultura eu não tenho. tem. Foto impressa ainda, né? Nossa, É. não tem na Eu TV preciso Cultura, bem procurar. não achei, porque senão ia estar no livro. Você tá vendo Gente, como não eles sei se eu cuidavam tenho. da gente? E Tem uma foto linda. e tinha que ter a pausa porque o Fernando também era um dos diretores junto com a Maísa, né? Exatamente. Do Ilha. É. Então não tinha como tocar Eles o dividiam os Cocoricó. núcleos. A Maísa dirigia o estúdio, que era o cenário da ilha. Uhum, E o Fernando dirigia o estúdio do Nefasto. uhum. E as externas o Fernando dirigia, que foi em Angra dos Reis e em Ubatuba. E onde a gente voou de balão... Ubatuba. Teve mais uma cidade, aquela cidade longe que é de... Minha cabeça, tá, pessoal? Brotas, não. Gente, eu Por não aí, lembro. teve... É, mas eu teve não várias participei. Eu lembro externas. do Teve balão uma- em Ubatuba na praia. É. Teve uma Foi externa no que a finalzinho. Greta ficou ruim, que a Leila foi lá e deu... É, Não, vamos gravar mais.
Aí Olha, alguém... mas não, tem que gravar. Não, a menina tá e desidratada. Em Angra, que eram os primeiros episódios, a gente não participava, porque a gente era habitante da ilha, Uhum. né? Então a gente só começou a gravar em estúdio, e aí a gente gravou em Ubatuba, que foram as cenas finais, que tinha o voo de balão na praia, mas teve uma outra cidade que eu lembro que eu fiquei num mato alto, assim, tipo a altura da canela, morrendo de medo. Falei, mano, vai ter Foi bicho quando aqui. veio a aranha. Como é que você sabe essa história? Você contou? Contei? Sim. Caramba, não lembrava. Você Contei contou no livro. No livro. É. Eu E não aí eu lembro olho assim, dessa cara, tinha uma outra aranha desse tamanho vindo na minha perna. Assim. Fica pensando, atraiu. É que, assim, a gente... Feia, aranha. Faz pouco tempo que a gente começou, né, nesse universo. O HD tá Tem cheio. muita coisa, às vezes a gente fica lembrando de uma situação e quando não é no Cocó, é na ilha ou na vila, né, no Vila Sésamo também. Que Vila Sésamo também teve uma parada do Cocoricó, né, pra gravar o Vila Sésamo. Nossa, Mas eu o não recente, lembrava. né? O recente. Ah, tá. O recente. Não o de... É. 70 e pouco. A primeira retomada, né? Porque já tiveram... Ah, é verdade. umas A 3 primeira. Não é a fases do começo do Vila Sésamo lá. Não, da década de 70. 70. Essa quando voltou. Foi Quando anos voltou. 2000, né? Anos 2000. Que aí eu fazia a Bel e o Fernandinho, o Garibaldo. Foi divertidíssimo. Faz até um pouquinho chamando ele de Garibaldi. Acha, peraí que eu vou chamar de Garibaldo. Aí, o que acontecia? Acontecia coisas assim, tipo... Não pode falar tipo... Não pode falar Garibaldo. Eu falei, mas eu não tô falando Garibaldo. Meu, é muito diferente a voz. Porque, assim, você não vê... Por exemplo, você tá conversando aqui normal e aí você faz a voz, você fala, meu, mas... Como assim? É outra pessoa, é outro... Apertou, né? meu, muito louco isso, cara. Então, aí também eu acho que tem essa coisa que a gente chama de alma, né? Que parece que a personagem, a gente vai construindo e ela ganha uma alma, assim, sabe? Tem uma vida aí. E aí, a Bel eu fiquei acho que 2 anos fazendo, né? Então, também ela interiorizou, né? Tá em mim. Assim, aí tem uma história engraçada. A criação é tua, né? A criação da voz. Eu gosto de criar personagem, assim, a voz, junto com o briefing e tal. Quando eu olho a personagem, que a gente já dá, que eu falei agora há pouco, né? Que você já tem uma ideia, né? A Patavina tinha uma cara, assim, de nariz entupido. Tem essa coisa da risada, né? Então eu lembro que... Como é que eu vou lembrar, logo no início, quando você tá fazendo a personagem, dá alguns medos, né? Tipo, eu criei essa voz, vou gravar a voz, porque eu não posso esquecer dessa voz que eu criei. Chega uma hora que você nem pensa mais nisso, porque tá tão interiorizado, né? E pra mim, a risada é muito importante. Então, a risada sempre é um gatilho pra eu lembrar, né? Que sei lá, a Lilica ria... Tinha essa risadinha. Cara, é muito louco isso. A Mimosa ria. Mumu! Meio Papai Noel, assim, né? E aí ia ficando. E a história que eu ia falar da Bel, que eu acho engraçada, mas foi tensa. A minha filha nasceu na TV Cultura, né? Então, no Cocoricó eu trabalhei até a véspera. No hospital eu tava falando com o Fernandinho. Tem uma foto linda da Magda. Barrigudona, assim, engravidona, e todos os bonecos em volta da barriga Que dela. da hora Eu vou isso. ver se eu te bonito. mando tudo isso, que aí... Manda, a gente Né? insere aqui. Eu no hospital, o Fernandinho falando, mas você pode gravar só um minutinho. Ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, eu acho que o bebê tá nascendo, Fê. Eu tô aqui no hospital, a gente fala depois. Então, juro por Deus, Tá, foi eu isso. acho que não vai dar pra gravar isso, né? Tipo assim, não sei se vai dar, assim. Mas eu voltei logo depois também. E aí a Aninha acabou... Era o quintal da casa dela, a TV Cultura. Caramba, eu lembrei, desculpa cortar, mas eu lembrei quando você me contou que estava grávida. Foi na festa de 30 anos da TV. Você falou, preciso te contar uma coisa. Num cantinho, assim, tô grávida. E aí eu fiquei assim... Mas aí eu não sabia se... Porque ela falou muito segredo, né? Com uma expressão assim, eu falei... É pra achar bom ou não? Não, é pra achar bom. Eu falei, que bom. Aí a Aninha, ela era apaixonada pela Bel. De um tanto. A Lilica, ela tinha uma relação lá em casa, né? Tipo, eu dava bronca na Ana Carolina com a Lilica, era muito mais fácil. E ela respondia, tinha aquela coisa da criança, né? Aquela coisa da ludicidade, enfim. Pra ela, acho que ela foi entender que era boneco, que o negócio era boneco e era uma matéria depois de muito tempo. Aí a Bel, ela foi gravar o clipe da Bel junto comigo. Ela tava lá na bateria, tão bonitinha.
O Alexandre achou esse vídeo e me mandou. A Aninha batendo que na legal. bateria lá, tocando a bateria. E aí, a Bel ia ser guardada e enviada de volta pra Nova York. Porque a gente tinha acabado de gravar, a gente não sabia se ia voltar. Quando voltou, não fui eu que fiz a personagem. E lá no Vila Sésamo, os bonecos pertencem à sede, né, que é lá em Nova York, e eles vão para os países onde vai ter gravação, e depois eles retornam. Tipo, eles não ficam no país. Nossa, que isso é não gravado. aconteceu na primeira, na década de 70, não era assim. Não, tanto que Tanto eu que o encontrei Garibaldo o tá Garibaldo, aderecista na TV Cultura, super jovenzinha. Alguém me pediu não sei o quê, vai lá num lugar, num depósito que tem um monte de coisa e tal, pra ver se você acha que você precisa. Eu não lembro o que era. Vocês vão entender porque que eu não lembro. Eu tava mexendo nos baús, a hora que eu olhei, era o Garibaldo, o azul, que depois você acabou... Que tá lá exposto hoje na TV Cultura. E eu interpretei esse Garibaldo original também no especial de 30 anos da TV Cultura, que era o encontro 30 ou 40 isso já. também foi Deve ter lindo. sido 30, porque o Carlos Mariano falou desse especial também, que foi E uma aí coisa muito era o louca. encontro do Garibaldo dos anos 70, que eu interpretei com o Garibaldo atual, que era o Fernandinho. E meio que eles que foi tão conduziam lindo. esse especial da TV Cultura, né? Eles faziam as cabeças para todo o conteúdo que entrava a seguir, assim. Foi muito emocionante. Foi mesmo. O Carlos Mariano falou desse evento porque marcou muito ele, porque ele falou assim, porque ele falou, eu assisti Vila Sésamo, né? É claro que eu não era tão criancinha assim, né? Mas, eu ver as cabeças do Gloob e ver o Garibaldo lá, eu falo assim, a gente virou história. Isso é muito louco. Você imagina, porque a televisão é uma história bem recente. Entendeu? Tem 75 anos no Brasil. Cara, você já tá na história. Cocoricó tá na história. Tá na história. Entendeu? Com as redes sociais, eu acho que a gente começou a ter mais noção disso. Porque eu não tinha. Porque ninguém sabe quem a gente é. Né? Aí, quando as pessoas sabiam o que eu fazia, aí eu via assim, uma demonstração de carinho, um olho que brilhava, mas não dava para ter noção. Mas em algum momento, eu costumo dizer assim que eu fui meio formado como artista e essa paixão que eu tenho pela TV, por alguns programas de TV, Mambalalão, Sítio do Capão Amarelo, e um dia eu me toquei, eu falei assim, caramba, eu acho que para muitas pessoas o Cocoricó é o que o Sítio do Capão Amarelo foi para mim. Total. Mas ainda assim eu não consigo ter isso tão claro na minha mente. Né? A rede social ajuda. Porque na época que a gente já tinha um alcance bem bacana, nessa época a gente não tinha Instagram, não tinha... Tinha Orkut, eu acho. Era um alcance Orkut tão começa em A 2004. gente se comunicava por bip, lembra? Era Pager. pager. Era um alcance tão grande que o Cocoricó passava às 6:30 da tarde, de manhã eu não lembro que horário era. Era 3 vezes no dia, né? Era de manhã, à tarde e à noite. Eu não lembro, mas talvez passasse de manhã, no começo da tarde e às 6:30 da tarde. Às 6:30 da tarde começou a dar 14 pontos. O SBT falou, o que tem aí? E aí foi que eles resolveram fazer o Cruz Cruz, o Disney Club. Sim, que Pra quem bater dirigiu foi o com Carl Burr, Cocoricó. inclusive. Ter uma ideia desse alcance, assim, que no decorrer, com o passar dos anos, a gente foi entendendo cada vez mais. Agora, a gente tem uma dimensão maior ainda, né? Porque, às vezes, acontece de alguém postar algo sobre o Cocoricó e a gente vê o alcance mesmo. E o quanto tem uma afetividade aí. Eu fui fazer um trabalho de formação na Amazônia. E... eu nem passava pela minha cabeça a possibilidade das pessoas terem assistido o Cocoricó, porque era um vilarejo pequeno. E a gente tem a ideia que a TV Cultura é mais São Paulo, né? Mas tinha distribuidoras, né? Exatamente. Emissoras e distribuidoras. Retransmissoras. Mas predominantemente é São Paulo. E assim, eu fui super bem recebida e, entre outras coisas, tinha uma curiosidade que era sobre o Cocoricó. Eu tinha fãs lá, inclusive era um curso de formação, né, para professores e tal, acabou que ficou, o filho de uma professora ia junto, né, que era super fã do Cocoricó, e eu fiquei feliz demais, aí na época eu ainda falei, gente, olha só, não imaginava que o programa chegasse até aqui, tinha essa ideia, né, de que quem assistia era quem estava em São Paulo, né.
E realmente foi um fenômeno tão grande que os produtores dos Teletubbies vieram pro Brasil visitar a TV Cultura e o estúdio do Cocoricó para entender o que era esse fenômeno. E mesmo assim não melhorou o Teletubbies? Pois é. Que incrível! Mas você sabe que aí eu vou contar uma curiosidade. Eu morei em Londres. E aí, morei em Londres porque eu queria melhorar o inglês e tal. Foi a única vez que eu trabalhei fora da área, que eu trabalhava numa loja. E aí eu não aguentava mais. Mas eu já tinha premeditado. Antes de sair, eu fui lá no Departamento Internacional da TV Cultura, eu pedi uma carta de recomendação. Eu falei, cara, quando eu chegar lá, eu vou procurar esses caras. E cheguei lá com a carta de recomendação da TV Cultura e avisei que estava lá e beleza. Passou um tempo, eles me convidaram para fazer um teste para uma produção nova deles. E aí eu fui. E aí o primeiro teste eu fiz tipo uma história do Lá Vem História, sabe? Eu peguei uns objetos, escrevi uma história e apresentei para eles, manipulando um estojo, alguma coisa assim. E aí passei para outra seleção. A outra seleção, meu amigo, tipo, sei lá, eu cheguei lá, tinha umas 300 pessoas, sem brincadeira. Quando eu olhei, eu falei, mano, tipo, meu inglês não tá nem tão bom assim para eu entender tudo que vão me pedir. E aí eles dividiram em grupos. De todas essas pessoas, eles selecionaram 16 pessoas. Eu tava entre as 16 pessoas. Eu era o único não europeu que tava lá, overseas, que eles falam. E as pessoas eram tão boas, que as cenas que eu fazia com elas, eu esquecia. E eu ficava assistindo e admirando, porque realmente a qualidade do ensino, da educação que eles têm como base artística lá, muito diferente, né? É muito diferente. Eu ficava impressionado. Realmente eu estava admirando no melhor sentido, assim. E aí era um gap do Cocoricó que eu não lembro, porque tinha parado de gravar. E aí eu fui morar em Londres. E aí eu tava lá ainda, o Fernandinho me mandou um e-mail falando assim, o Cocoricó vai voltar e eu quero você. E eu falei, Fernando, vou jogar real pra você. Tipo, agora eu acho que tem uma oportunidade de eu desenvolver uma carreira aqui, eu tô numa seleção super importante e eu quero fazer. Ele, não, você tá super certo. Só que calhava de ser fim de ano, entre Natal e Ano Novo, eu vinha pro Brasil para ficar em Natal, Ano Novo, e eu ia voltar para Londres só no Carnaval. Ele falou, já que você vem e grava com a gente, até você voltar para Londres de novo, porque se não rolar, você fica. E se rolar, aí eu te troco, melhor do que eu te trocar agora. Graças a Deus ele fez isso, porque aí eu vim, comecei a gravar Cocoricó, como se eu tivesse de férias, e depois do Carnaval eu recebi um e-mail deles agradecendo que não tinha sido dessa vez, mas a experiência e o meu retorno pro Cocoricó foi sensacional. Mas o Fernando foi gente boa também, né? Muito. Porque tem gente que fala assim, tá aí, então nem volta mais. A gente tava morrendo de saudade, porque a gente chegou a gravar sem as personagens. Eu acho que foram 2 semanas de gravação sem meus personagens. Eles seguraram. Teve essa gentileza, assim. Tem episódios que eu não apareço nessa fase. Agora deixa eu perguntar, como é que vocês entraram na TV Cultura? Vocês fizeram teste? Vocês já conheciam o Fernando? Como é que foi? Quer falar primeiro? Vai. Eu entrei na TV Cultura muito jovem, na minha saga de ser uma boa atriz e pesquisas e tal, eu entrei na Oswaldo Andrade para fazer um curso de aderecista. E estava encantada, porque como é que você esculpe um isopor e ele vira uma coisa, né? E eu sou bem apaixonada, quando eu conheço uma coisa eu fico contando para todo mundo. Contei isso para uma amiga minha, que tinha contato com o Silvio Galvão, que na época a gente chamava aquele setor na TV Cultura de... hoje é efeitos especiais. Na época era o setor de adereços, que ficava do lado da cenografia. Aí teve a minha amiga, eu contando pra ela essa maravilha do isopor, não sei o quê. Ela falou assim, abriu, parece que uma vaga na TV Cultura para assistente para ser aderecista. Vai lá. Eu falei, não vou. Não, vai. Eu falei, será que vou? Fui. E acabei conhecendo o Silvio Galvão, levei uma personagem, uma boneca que eu tava aprendendo a fazer. Ele ficou encantado com a personagem, com a sensibilidade, né? E ele me perguntou se eu tava disposta a aprender, né? Porque eu coloquei pra ele, eu falei assim, olha, eu tô começando agora, né? Não sou aderecista. Aí ele falou, se você tiver disposição pra aprender, a casa é sua. Acabei ficando lá 2 anos e já queria ser bonequeira. Não era só atriz mais. O boneco já
pegou, né? E aí teve o Gloob Gloob, que eu, no início, como aderecista, fiz as primeiras cabeças, ajudei a fazer as primeiras cabeças dos peixinhos. Tinha uma sereia na época, eu manipulava o rabo da sereia, era muito pesado aquilo. Manipulava o rabo da sereia, não passei num teste para atriz, para fazer a própria sereia, que acabou nem entrando. Tô contando tudo isso porque tem um link, tá? E uma hora eu cansei, né? Porque era difícil manipular aquele rabo. Mas eu fazia de um jeito que o rabo vinha pra cá e vinha pra lá. Aquela coisa da paixão, né? E acabei saindo do Gloob. A sereia também acabou não existindo mais. Nem teve também, Não teve. Aí depois... Vou interromper só porque é curioso. Ela fez muito pro Revistinha. Ah, Revistinha. Nossa, então você entrou em 89. Amor, eu fiz coisas muito legais e coisas muito engraçadas. Dá Rá-Tim-Bum você não fez? Não, fiz o Ilha só. Não, Rá-Tim-Bum não. O Rá-Tim-Bum primeiro não. Não, a gente entrou... Não, nessa fase foi a fase... Eu saí da gravação no Gloob, começou o processo do Rá-Tim-Bum. Não, ao contrário. Não. Foi porque antes. assim, ó, o Revistinha vem depois do Catavento, vem em 89. Aí vem junto, no final 89, começa Rá-Tim-Bum, o primeiro, que tem o Carlos Moreno. Eu confundi com o Cocoricó. Tal. Aí, depois vem o Gloob Gloob, em 91. Quase que no final do Rá-Tim-Bum. Isso. Aí depois vem Cocoricó. Isso, exatamente. É que quando a gente começou o Cocoricó, a gente usou o estúdio, a gente viu o cenário do Rá-Tim-Bum, entendeu? Do Rá-Tim-Bum do Castelo. Eu cheguei a ver o cenário do Castelo. Quando a gente começou a gravar o Cocó. Tinha a árvore da Celeste, tudo. Desmontando. Só encantamento e loucuras, né? Mas aí, assim, pra voltar à sua pergunta, né, e te responder... Tive toda essa experiência, né? Tô te contando pra vocês entenderem o que foi isso. Eu tenho... Nossa, ninguém gosta, eu acho, de ser testado, né? Eu não sei o que eu tenho, eu fico muito insegura, muito. E eu não faço metade do que eu poderia fazer. Isso até recentemente. Então, o Eduardo me ligou e falou assim, Eduardo que faz a Lola, né? Eduardo Alves. A gente acabou de fazer um trabalho pra extinta TV... Manchete. Turma do Arrepio. Eu vou me meter Turma do Arrepio. Nossa. Aí o Edu falou assim, vamos fazer o teste lá pra TV Cultura? Eu falei, não faço, não vou fazer. Eu não passo, eu não vou fazer. Mas vamos, não fui, não fiz o teste. Aí passou, sei lá, um tempo, o Eduardo conta que ele tava numa sala, tava o Lourenço, que era do Efeitos Especiais, e mais um monte de gente. Que aí a Bia disse alguma coisa assim, Bia Rosenberg. A gente precisava de mais uma voz feminina. Tô achando que a gente precisava de... Aí, Eduardo, a Magda, né? Aí, Lourenço, a Magda. Aí, não sei o que, a Magda. Porque você não lembra da Magda, Bia? Ela já era bonequeira há anos, ela é bonequeira. Aí eu falei... Aí ela disse assim, não quero conhecer, manda ela aqui. E aí, eu fiquei sendo testada durante uma semana sem saber. Genial! Pra mim, eu já tava. Imagina a surpresa se eu não tivesse passado, gente. Eu me jogava da ponte. Ai, desculpa, me corta. Não, pode jogar da ponte. Não. Meu lado educadora, né? Mas enfim, e foi por conta disso, né? E alguém uma vez me perguntou, né? Mas isso não é meio chato, né? E tal... Eu não fui indicada, né? Mas eu fui reconhecida como uma boa profissional que fui, mesmo como aderecista e meu desejo de ser bonequeira, já fazia teatro na época. Então, o que aconteceu ali foi, claro, a Magda, ou seja, sabe quando é tua a história, né? E foi assim que eu acabei entrando como bonequeira para casa, mas já tinha participado como... artista plástica, aderecista, né? Antes. E você, Hugo? Comigo foi assim, eu fiz Célia Helena, Teatro Escola Célia Helena, né? Pra me profissionalizar como ator. Na minha turma, tinha a Cris Bessa, que se assistir, beijo. Cris Bessa, que é atriz, fez novela no SBT também. Ela era sobrinha do Gesso Seda. Sim, que faz os bonecos. Que faz os bonecos. E na minha turma tinha o Fabiano Augusto, que ficou muito conhecido pelas Casas Bahia também. Era uma turma muito legal, mas todo mundo muito jovem ali, com 17, 18 anos. E o primeiro trabalho que a gente teve assim que a gente saiu do Célia Helena foi o show do Passatempo,
que era um espetáculo de bonecos feitos pelo Gesso Seda e dirigido pelo Gesso Seda para divulgar o biscoito que estava sendo lançado no Brasil. Então a gente fazia apresentação de manhã e à tarde em praticamente todas as escolas, acho que tinha escola pública também, mas o foco para vender era escola particular em São Paulo. Então essa turma virou um grupo teatral de bonecos. E para mim foi um deleite, porque eu desde criança, eu falei que eu era fã do Bambalalão, eu tinha um saco com mais de 20 bonecos, fantoches. Uau. E era minha brincadeira, eu tinha um teatro de bonecos de madeira, com a cortininha, então eu brincava meio de Bambalalão, só que cada boneco ali, não era o boneco do Bambalalão, mas eu criava uma voz para esses bonecos, cada um era um jeito de manipular, então o que era brincadeira acabou virando profissão, então foi uma realização ali, trabalhar com os Gessos. Logo depois a TV Cultura estava procurando manipuladores novos, que já era para o Cocoricó, eu não sabia o que era, e me convidaram para fazer um vídeo de arquivo, como a Globo faz para atores, né? Você vai lá, faz o seu registro e fica lá. Então me deram alguns bonecos para eu fazer lá nesse dia da gravação. Tipo, eu me preparei muito, assim. Eu lembro que em casa eu pegava a filmadora e eu já deixava a filmadora ligada no monitor, porque eu já sabia como funcionava. Eu já tinha ido em gravação criança do Bambalalão e eu ficava ligado em tudo. Não só ali toda a plateia, eu sempre tive gosto pela TV. Então eu ficava entendendo como é que funcionava. E aí eu gravei vários personagens. Eu lembro que tinha um ET, tinha um dragão. Para cada um eu fazia uma voz. Eu acho que eu tive uma inteligência de saber, cara, quanto mais voz eu fizer, mais chance eles têm de me colocarem para um papel. E uns 6 meses depois, eu nem lembrava mais que eu tinha feito isso. Eu lembro que eu tava terminando o colegial e minha mãe ou meu pai foi me buscar na escola. Quando eu cheguei em casa, eles falaram, a TV Cultura ligou. E aí eu liguei, eles, a gente vai começar um programa novo, você não quer vir aqui conversar com a gente? Eu falei, óbvio. E, putz, aí eu fico até emocionado. Ei, caramba! Porque era meu sonho trabalhar lá. Claro. E eu lembro que quando... Caramba, olha as memórias vindo. Eu morava em Jundiaí, sou de Jundiaí. Então eu pegava o cometão para vir para São Paulo e fazer teatro. E era fã do Revistinha. Primeiro fã-clube do Revistinha, eu que fui presidente. Mas ele chegava Que mais louco. rápido do que eu, que morava na Zona Sul de São Paulo. É porque ele já saía na Marginal, né? 22 minutos eu tava lá. Eu dava uma chutadinha também, que eu era jovem e imprudente. Mas eu lembro que eu vi a torre da TV Cultura, e eu dentro do ônibus, eu sempre passava lá e falava assim, um dia eu vou trabalhar aí, um dia eu vou trabalhar aí. Que da hora! E até hoje, quando eu vou lá, eu olho aquela torre, eu falo, caralho, obrigado. E você conheceu a Memélia, não? Conheci... Memélia é do Bambalalão, tá, gente? Só pra- Eu conheci numa Bienal, eu era criança ainda, e eu tinha uma professora particular também que foi muito importante na minha vida. E aí um dia ela me levou, foi a primeira Bienal que eu fui e eu vi a Memélia lá. E aí eu fui falar com ela. E depois nas gravações também eu fui falar. E eu acho que eu encontrei a Memélia umas 2 vezes, já quando eu tava nesse processo do passatempo, porque ela tinha amizade com o Fernandinho. É, porque o Fernandinho entrou na TV Cultura pelo Bambalalão. Porque ele Sim. ficou enchendo o saco. É isso mesmo, Fernando. Ele ficou enchendo o saco do pessoal lá até eles contratarem ele. Ele Então, conta assim, isso. vem logo, vai, vamos, põe esse cara aí. Mas Ela o tava Bambalalão também no foi programa. muito importante pra gente, dessa motivação de ver os bonecos na TV. Vila Sésamo, sem dúvida nenhuma, pra mim foi... eu tive essa mesma sensação, né, que você, quando eu entrei, tinha um casal fazendo... Pro Vila Sésamo, tinha um casal acompanhando o teste, né? Foi um teste de 2 semanas, ou uma... Dos gringos, Dos né? gringos, que eles vieram de Nova York pra Foi cá. Um Kevin workshop, Clash assim, veio. super Kevin intenso. De 1 a 2 semanas, a gente ficava lá treinando os bonecos. Tinha um padrãozinho deles, né? Tinha, meio assim, Tinha. eles estavam formatando a linguagem deles, assim. E eu tava ficando cansada já, eu tava até pensando em não continuar com o teste, né? Eu falei, acho que eu não vou passar, né? Lembra? Eu não passo, né? Acho que eu não vou passar. Mas E ele aí, arrebentou. e aí acabaram me ligando um dia que eu falei, gente, eu não vou. Tem outras candidatas aí, eu não vou. Aí falaram, venha. Eu falei, eu acho que eu passei já. Não sei não. Eu fui, né, a pedido, porque o Kevin queria que fosse a minha manipulação lá.
E estavam filmando, né? Tinha um grupo. Eu soube pelo Fernando Gomes, que esse documentário não vingou. Não sei se era o pessoal da Áustria, eu não lembro de onde eles eram. Não era um comentário sobre a vida do Kevin Clash? Que existe Documentário. esse documentário. Então, não era. Não sei. Eu não vou falar porque eu não sei exatamente. Uma vez eu perguntei pro Fê, ele me falou que era, eu não me lembro agora, e ele disse que não tinha vingado. O que vingou foi o livro, que eu e o Fernandinho, a gente tá lá no livro da Vila Sésamo. Mas tô contando isso porque a hora que eu ganhei, passei, ganhei a personagem. Conquistou, conquistei. Aí eles perguntaram pra mim, né? Eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, porque eu achava isso meio clichê. Mas, juro, eu era criança, eu tinha isso que você disse. Eu falava pra minha mãe que um dia eu ia estar lá dentro, fazendo Vila Sésamo. Que louco. Mas eu não falava com essa ideia, eu tinha 6, 7 anos, né? Na década de 70 e poucos lá. E aí eu falava assim, gente, eu vou estar lá dentro. E aí, imagina, depois você de adulta, o Vila Sésamo vem, você faz vou fazer a personagem? Eu tô dentro da Vila Sésamo. Cara, eu lembro quando deram sonhos, o resultado, porque no início era só a Bel e o Garibaldo, né? E aí eu vou ser bem sincero, quando eu entrei no Garibaldo, eu tava muito emocionado e eu queria fazer de todo jeito. Mas eu falei, cara, eu não vou aguentar ficar aqui dentro. E aí eu comecei a torcer pra eu não pegar. E aí quando deram o resultado, que foi o Fernando e a Magda, foi uma comoção, uma choradeira, foi muito bonito, assim. Eu dei um pouquinho de graças a Deus que não foi eu, mas eu fiquei em segundo lugar. Se o Fernando não pudesse, seria eu. Mas Não, e a Mariana, no caso, que a personagem feminina ficou entre mim e a Mari, né? Eu e a Mari, acho que era. E a Mari canta muito, né? Muito, muito. Eu falei assim, gente, não vou passar nunca nisso. Porque aí eu e o Fernando, a gente treinou uma música que o Kevin pediu pra gente cantar. Aí o Fernando falou, mas e agora? Eu falei assim, a gente se diverte, vamos se divertir. Você cantar, boneco cantando é outra muito história, né? Mas depois eu fiz o Come Come. Na segunda versão do Vila Sésamo, que aí virou só Sésamo. E aí eu fiquei muito feliz. Também houve um workshop de 1 semana de treinamento. E aí eu peguei o Come Come, tô numa Pepídia também, como isso, fiquei muito feliz. Mas, infelizmente, aí eu não pude continuar, porque eles mudaram completamente o cronograma de gravação. O que era pra gente gravar em 8 meses, virou 2 meses. Viraram? Uau. O cronograma virou um cronograma de 2 meses, e aí eu tinha outros contratos com outras produções, inclusive Irmão de Jorel. Nossa, esse desenho é maravilhoso. E aí eu falei, e aí você tinha que gravar de manhã e à tarde. E antes a gente ia gravar por 8 meses só à tarde. Eu falei, não posso, gente, não tenho, eu tenho outros compromissos. Putz, então não vai dar. E aí eu tive que deixar. Mas eu fui um pouquinho do Vila Sésamo. Mas essa eu já não participei. Eu participei só da primeira, só pra... Vocês sabem por que o Vila Sésamo chama Vila Sésamo aqui no Brasil? Eu sabia, mas eu não lembro. Esqueceu, Você que vai me contar. Conta pra gente. Porque lá chama Sesame Street, né? Aí quando veio pra cá, em 70, porque foi uma parceria da TV Cultura com a Globo. Exato. O Boni falou assim, não, Rua Sésamo é ruim, porque as crianças brincando na rua, né? Tinha uma conotação diferente, a gente tava no contexto de São Paulo e tal. Vamos chamar de Vila Sésamo. Aí e Vila foi mais ele bonitinho, né? Porque são várias casinhas. Exatamente. Então foi o Boni que deu o... E Boni coisa danado. Do Vila, Porque o primeiro foi uma parceria entre a TV Cultura e a Rede Globo. Pois é. Louco, né? Gente, agora é o seguinte, se vocês pudessem dar vida a qualquer boneco da TV ou do cinema, qual vocês escolheriam? A Lilica. Sem ser os personagens que vocês já fizeram. Que purna. Eu queria ter feito o Kermit, o Caco. Adoraria fazer. Muppets. Eu tenho uma réplica dele. Olha que louco. Eu a Pig. Sério? Nossa, Ave Maria. Hein? Caraca, como ia ser divertido. Caraca. E é um personagem muito legal. É muito bom, é muito bom. Maravilha. Essa coisa do bom humor, né, ela é muito inteira, né? Quem sabe eu, sei lá, conseguisse fazer ela daquela forma. Mas assim, ela é linda como ela é, sabe? Agora, é verdade que dentro do boneco fica cheiro de chulé?
Fica, porque a mão vai transpirando. Né? Não, A pior mão vai era quando alguém transpirando. falava assim, porque cada um manipulava seu personagem. Mas às vezes tinha as nossas, sei lá, a Lili que é dando mimosa giro. na mesma cena, né? Aí alguém virava, aí o Fernandinho chegou uma hora. No começo a gente não fazia assim, não. Não botava as duas juntas. Ou os dois. Todo mundo ali tinha 2 personagens ou 3. E à medida que a série foi crescendo, as cenas foram aumentando, a interação entre esses personagens também foi crescendo. Sim, então, aí- às vezes, tinha o Alip com o Astolfo, a Mimosa com a Lilica. Aí o Fernando perguntava, quem vai fazer a boneca tal, ou o boneco tal? Eu falava, ai meu Deus. Porque se você colocar a mão no seu chulé é uma coisa. Aí se você colocar a mão no chulé do outro, né? Você fala, ai... É tipo pegar a meia que o cara usou, a mulher usou e pôr no braço. Eu desenvolvi uma técnica de defesa para isso. Tinham várias luvas para a mão do Júlio. Eu pegava uma luva. E eu usava como meia. Mas, e a gente teve um período, anos 90, Eu rezava 2000, mesmo, rezava, foi, depois foi passava. muito grande com produção de bonecos. Então, tudo que era empresa queria fazer vídeo de treinamento com boneco, vídeo institucional com boneco. A gente trabalhou muito, né? Trabalhamos bastante. Normalmente a gente estava fazendo, além do Cocoricó, algum outro programa em outra emissora. E a gente trabalhava muito. Mas eu fazendo acho vídeos. importante dizer, desculpa, mas porque assim, uma coisa que é legal a gente deixar registrado, eu vim do teatro de bonecos e tinha uma certa expertise já na manipulação de bonecos. Quando eu entrei na TV, é outra coisa, sabe? Totalmente diferente. Eu ralei aquela semana lá que eu estava sendo testada e depois no início das gravações mesmo, para entender como manipular a personagem na televisão, né? O que acontece? Acontece que a gente acabou, né, ganhando muita experiência nisso. Então a gente fazia muito rápido e a gente dominava. E às vezes às vezes não, quase sempre tinha teste, né? A gente acabava passando. Porque outros atores muito bons do teatro ainda não tinham a expertise, a coisa de trabalhar na TV e conhecer essa técnica. E sabe como é o mundo da TV, né? Vambora. Ah, você faz, então vamos lá. Então, essa oportunidade que nesses últimos anos muitos bonequeiros tiveram é muito legal, né? Porque, assim, é um campo de trabalho que as pessoas precisavam de espaço para aparecerem também, além de nós, do Cocoricó. Que a gente ficou esse período, né, sendo o grupo, os caras que sabiam trabalhar com câmera, com boneco na TV. Mas aí eu ia contar que num desses trabalhos tinha um boneco que não era tão bem feito, que ele era EVA. Putz. Então ali dava um chulé absurdo. E aí foi aí que eu saquei. Eu falei, cara, se eu botar uma luva, minha mão vai transpirar mais menos, não vai ficar com aquele cheiro de EVA, que é uma borracha Horrível. de chulé, né? Horrível. E isso que a Magda falou é muito legal, assim, também, porque eu acho que teve a geração do Bambalalão, e aí depois teve a nossa geração, e depois teve outra geração. Então é uma coisa meio cíclica, assim, né? Que acontece com bonecos, acho que acontece em qualquer meio audiovisual, né? Não, o próprio Muppets, não tem como ficar tantos anos assim com mas os o mesmos... Garibaldo, quando eu fiz a Bel, teve um momento em que a gente fez uma confraternização e eu não lembro bem qual era o cargo da pessoa que estava falando comigo lá de Nova York. E ele falou assim, vamos ver se você fica o tempo que... Eu não me lembro o nome Deu do branco ator, também. que faz o Garibaldo lá, né, nos Estados Unidos. E aí, porque ele tá até hoje. Eu falei, o quê? Uau! Eu não sei se tá ainda, né? Mas na época ele já tava com 70 e poucos anos. Entendeu? Que da hora! Era o mesmo ator. Porque tem uma coisa da Vila Sésamo, que quando a gente tem uma pausa de gravação, eles repetem o teste. Então é comum lá o mesmo ator fazer o teste para determinado personagem que ele já fazia. Então, o ator que fazia o Garibaldo... Faz sentido isso? Amor, não faz, mas eu não passei pra Bel. Eu não passei pra Bel na segunda temporada. Oxi! Eu cheguei pra gravação, pra gravação do teste. E assim, imagina você trabalhando 2 dias seguidos sem dormir, chegar no teste, tava acabada. E eu falei, não vai ter problema, né? Porque eu faço a personagem. Mas era um outro boneco. Não era a Bel.
né? Fiz a personagem, fiz lá o teste e não passei. É Isso esquisito, foi né? muito É ruim. quase foi ofensivo, foi não é? estranho. Um pouco cruel, assim, eu acho. Eu acho também. Sei lá, acho que tem muita coisa envolvida também. Principalmente essas Tem. empresas estrangeiras. Sim, na própria sim, TV sim. Cultura, vão se mudando os administradores, os executivos, e aí eles querem outra coisa. Isso é muito comum na Viacom, a Viacom acho que é da Turner, mas enfim, esses grandes canais, toda hora muda a direção, eles mudam programação, mudam equipes, porque é de se compreender também, tipo, eu quero trabalhar com quem eu tô acostumado, com quem eu gosto. Eu acho assim, Mas o eu acho que tem audiovisual, limite. ele é um meio cruel. Assim, bem principalmente quando o pessoal vai cruel. ficando mais velho, entendeu? Eu acho que as pessoas vão ficando muito de escanteio, vão excluindo muito, mas enfim, isso é outro... Eu acho que tem várias questões aí, mas eu acho que o foco é assim, o quanto foi bacana Claro. fazer a personagem ou as personagens, todas elas, o quanto eu me sinto privilegiada, né? E eu costumo dizer, já faz tanto tempo que a gente parou de gravar, eu não pude fazer parte das gravações Nova temporada. do Cocoricó, né? Uhum. De 2025? 2024. Final, no ano passado. Não pude estar junto com o elenco, senti muito, né? Porque é muito bom estar com o elenco e a gente sempre se deu muito bem. Mas eu costumo dizer que eu ainda recebo presentes do Cocoricó, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula no ensino formal, quando a pessoa olhava o meu currículo e a minha história com a TV Cultura, era como se ali eu já estivesse dizendo para a pessoa assim, eu faço um bom trabalho, pode me contratar e tal. Então tinha esse lugar, né, de respeito, né? Que eu acho que todos os programas ali que a gente participou tiveram um cuidado com a língua portuguesa, para que ela não fosse excludente, né? Enfim. Não, eu acho, teve era um período muito especial da TV Cultura que infelizmente não existe mais. Como eu disse, por forças das circunstâncias. Sim. Mas havia um departamento pedagógico, não sei se era esse o termo que tinha, lembra? Do professor Manuel. Era. Às vezes até a gente achava radical demais, mas assim, ele explicava por que a gente tinha que falar daquele jeito. E eu acho isso de uma preciosidade que não existe mais. Só existia na TV Cultura e hoje nem existe mais na TV Cultura. Eu vejo às vezes coisas na programação da TV Cultura que eu falo, Eu achava isso aconteceu, né? bonito porque tinha uma polêmica, né? Depois eu fiz outras coisas, eu fiz a garrafinha na Globo também. No começo era... eu ia pro Rio, gravava o Cocoricó e gravava lá também. Aí fiquei grávida, eu e Mariana da garrafinha, que é a autora, né? A gente ficou grávida na mesma época, a gente tem as meninas com a mesma idade. Mas o que eu ia falar? Esqueci. A gente tá falando do departamento pedagógico da TV Cultura. Que a polêmica era assim, eu lembrei da Globo, da Mariana, porque a gente chegou a conversar sobre isso, a falar sobre, era exagerado e tal. Falei, olha, eu acho que não era exagerado no meu ponto de vista, por quê? Quando eu falei agora há pouco, né, que você ter um veículo de comunicação, que você traz a língua portuguesa culta, no caso ali do Manuel, né, tinha muito essa condição de você oferecer para o público essa possibilidade de ter o contato com a língua portuguesa culta. É óbvio que, assim, existem exageros, né? Porque muitas vezes eu vejo, a pessoa tá falando para mim fazer, eu falei, gente, ela tá se comunicando, vamos pegar leve, sabe? Mas, assim, é um fator de incluir ou excluir até hoje. Se a pessoa vai numa entrevista de emprego e comete determinadas gafes, é bem capaz que ela não passe. Entendeu? Então, nesse sentido de incluir as pessoas... De você ter como opção, né? De você ter como oferta. Você sabe. E aí você pega se você quiser. Eu achava isso lindo. Eu também achava. Achava lindo. Eu aprendi a falar um monte de coisa lá. E eu acho que isso foi tão fundamental pra mim. Acho que eu sempre fui bom de português. Mas ali, realmente, eu abri muitos ouvidos pra isso na TV Cultura e eu nunca mais abandonei isso. Claro, porque vira hábito, né? E aí as outras produções que eu fiz parte, ou com boneco, ou como live action, e principalmente na voz original, eu não abandonei isso. Até o dia que eu me tornei diretor de voz original, e eu percebo que isso é um diferencial que eles veem quando a gente está fazendo uma reunião de briefing, ou uma leitura de roteiro. Tanto é que eu dirigi muita série para essa fase pré-escolar.
E eu consigo me colocar de uma maneira que eu estou favorecendo realmente, priorizando o nosso idioma. Não tão culto, mas que, enfim, que as pessoas tenham ampliação de vocabulário, e é uma faixa etária que você não pode usar palavras tão complicadas, Sim. né? Mas também, se você não usar essas palavras complicadas, quando será que eles vão ter contato com alguma palavra? Porque eu lembro quando eu lia Gibi da Turma da Mônica, e eu não sabia o que era uma palavra, eu perguntava pro meu pai e pra minha mãe. Ponto, ganhei mais um conhecimento. Então, por que não essas produções infantis? Eu acho que tem dever, sim, de exercitar isso, de oferecer isso. Mas eu acho que tem um pouco a ver com a filosofia, né, da história em si. Assim, se você vai... se a tua proposta é realmente de colocar uma linguagem culta por uma questão, né, de incluir o outro, que ali talvez não fosse isso, não sei. Eu estou trazendo esse aspecto, né? Mas que eu lembro que quando eu fiz pedagogia, que eu acabei fazendo faculdade de pedagogia, nunca imaginei que eu fosse fazer uma faculdade de pedagogia. Mas acabei me aventurando e não me arrependo, foi maravilhoso. E eu lembro que naquela época eu comecei a observar que no mundo acadêmico, depois fiz outras faculdades, essa pedagogia eu também fiz já adulta, a Aninha tinha acho que 6 anos. Que quando a gente está ali no meio, surgem palavras novas, palavras que te inserem naquele lugar. E se você não sabe, se você não está atento, se você não está naquele meio, você fica meio fora da história, entendeu? E às vezes é até difícil você entrar, porque como é que você não tá lá, né? Você não sabe que palavra nova que tá sendo usada, assim. Então eu comecei a perceber que de tempos em tempos determinados termos mudavam. E quanto mais eu sabia, mais eu usava e mais eu tava dentro da coisa. Eu falei, nossa, que forte isso e poderoso, né? E inclui e exclui. Né? Então, nesse sentido, eu fui entendendo isso na TV Cultura e fui ficando muito feliz de fazer parte dessa proposta. Eu sou educadora, gente. Então, não tem muito como eu separar, às vezes, fugir, uma coisa da outra. não tem como escapar disso. Eu tenho deixe-me. Deixe-me ver. E a gente falava, deixe-me ver. E aí, pô, o Júlio, um molequinho, vai falar deixe-me ver. Pô, o Alípio, um caipira, pangaré. Mas aí tinha a Zazá, tinha a Lola. E aí, a Zazá vinha, deixe-me ver isso. E aí ficava natural da gente falar. Uhum. Começou a caber na nossa boca. Porque essa era a grande discussão, né? Isso não cabe na boca de uma criança. Isso não tem essa embocadura. E a gente fazia ficar fluido, ficar natural. Eu nunca mais fui no banheiro. Eu sempre vou ao banheiro. Isso... Eu também, tudo ao banco. Eu também. Mas isso veio do Cocoricó. E eu tinha medo de soar arrogante. Né? Porque aí eu já estava na faculdade fazendo rádio e TV e eu tinha medo de soar arrogante, falar assim, vou ao banheiro. Mas ficou comum. Eu até quando alguém fala, vou não sei onde, né? Vou não sei, dá um tim na minha vida. É super aceito, não tem o menor problema, mas eu gosto de ter... Acabou virando natural, sabe? Sim, tá anotado aqui que vocês reprimem quem fala... louco! Não, eu reprimo às vezes internetês, né? Às vezes você tá ali num chaveco, chega uma mensagem que você fala, nossa, desisti. Né? Aí você joga pra esquerda ali o perfil que você fala, não sabe nem escrever, nem falar, para. Gente, pra gente fechar... que pena. Vocês já usaram a voz de algum dos personagens para fazer pedido no drive-thru, pedir pizza ou passar trote? Que ideia maravilhosa! Não é possível, cara. Mas vocês o que eu andar fiz... comigo, velho. Eu ia fiz fazer uma muito vez, isso. Tinha um McDonald's ali, tem até hoje, do lado da TV Cultura. E aí eu lembro, aí eu já estava fazendo faculdade de rádio e TV, e alguns estagiários eram contemporâneos meus ali, da faculdade. Então tinha intervalo, hora do almoço, eu ia com eles ao McDonald's. E aí eu lembro que eu peguei um jornal, a época que tinha jornal no McDonald's, botei na cara, assim, tinha uma mesa cheia de criança com uma família, e aí eu comecei a falar, eita, Su, que hambúrguer será que eu vou pedir? Não sei o quê. E eu escondido, assim, e as crianças ficavam... ela fazendo a voz ali. Que da hora, muito gente, legal. que da hora. Teve uma cena dessa coisa de usar a voz, mas aí já entra no campo emocional, afetivo aqui, que foi
um amigo nosso do elenco ligou, acho que a esposa dele, que também era dentista, ia fazer uma cirurgia numa criança, e essa criança com algumas necessidades especiais, com muita dificuldade de abrir a boca, e era fã da Lilica. Que Aí legal. o pedido foi, você pode falar um pouquinho com ela? Para ver se a gente consegue ela abrir a boca e tal. Eu falei, claro. Aí a Lilica começou a conversar, né? Com a paciente, né? Onde é que tá o Júlio? Ela falou. Aí eu falei, abriu a boca. Eu falei, O Júlio está no dentista. Ele foi ao dentista. Ele está lá e ele vai cuidar do dentinho dele. Você também vai cuidar do seu? eu vou. Aí, depois de 1 hora mais ou menos, eu recebi o retorno que a cirurgia tinha corrido bem, que tinha dado tudo certo. E foi com a voz da Lilica. Que louco. É bem louco. E essa história de fazer voz hoje em dia salva para aquelas ligações de banco suspeitas, que tá tão na moda você receber Sei. agora, às vezes 3 por dia, né? Olha, você fez uma compra de R$4.000 na loja X para contestar, digite então. Agora eu tô atendendo, porque eu tô me divertindo. E aí fala, com quem eu falo, você não sabe pra que você ligou? É porque tem uma contra aqui, não sei o que, é o senhor Hugo. O senhor Hugo? Eu não sei onde tá o senhor Hugo. Fazendo voz. E aí os golpistas, os bandidinhos, eles ficam irritados comigo, porque eu não caio no truque deles, eu que passo o golpe deles. Boa, essa estratégia é boa. Às vezes eu tô, sei lá, num momento de ócio ali, eu falo, podia receber uma ligaçãozinha de um golpe agora, só pra eu me divertir. Agora pode passar trote. Então continue ligando, porque eu não vou cair no golpe e eu vou fazer você de trouxa. Mas a gente, quando andava junto, assim, o elenco, enquanto a gente tava gravando, de vez em quando a gente fazia umas coisas de falar com as personagens. É. Né? A Neuza uma vez mandou um recado pra mim no Pager. Que era ela tava no Uruguai, em algum lugar assim, e ela falou que ela tinha encontrado... Lilica, eu acabei encontrando a gente. Aí ela conta, no caso, que depois a gente usou isso no Cocoricó muito. Que tinha 2 criancinhas pedindo pra colocar chocolate, né? E aqueles negocinho colorido de... Cobertura. Cobertura. E aí as criancinhas ficavam assim no balcão, numa sorveteria. Chocolate, pãozinho mesclado, chocolate. E aí ficou pro Caco e a Lilica, né, que essa história, que a gente no meio de uma gravação, tem várias gravações, você tá gravando qualquer coisa, você escuta, chocolate, pãozinho mesclado. Se desfazer da voz também era bem difícil, né? Às vezes a gente tirava o boneco da mão, mas continuava falando com a voz do boneco. Nossa, piada, que doideiro isso. Contando piada, às vezes umas piadas mais adultas com voz de boneco. Aquela do não tô sentindo nada, sabe? Sei. Do urubu, aí era o Alípio com o Astolfo, que eu fazia. Eu ouvi essa em vez de ser urubu, eu ouvi com papagaio. Olá. É que às vezes cada um põe um personagem. Aí eu fazia bicho, né? o Alípio e o Astolfo conversando sobre... Que você tá na mão, Alípio. Astolfo, eu não vou falar porque até meu controle vai vir atrás de mim. Mas se quer... Ei, conta pra ele porque o Caco não voa. Não vou contar. Não, agora quando desligar, parar de gravar, você vai ter que contar, que agora eu tô curioso. Não, a Magda conta. Eu não. A gente liga pra Deus. Gente, obrigado. Eu fiquei muito feliz de vocês terem vindo. Nossa, que papão, cara. Nem sei quanto tempo deu isso aí. Que legal. Que legal, foi muito legal. Adorei. Fiquei sabendo de várias coisas que eu não tinha a menor ideia como funcionava. E eu espero que o pessoal que curte Cocoricó também goste aqui do nosso papo. Foi muito legal. Obrigado por vocês terem vindo. Eu só tenho a agradecer. A gente estava se devendo, né? Esse encontro. Graças a Deus aconteceu. E te parabenizar por tudo que você faz. Imagina, obrigado. Pelo seu trabalho como autor, escritor, como comunicador, porque você é uma das poucas pessoas genuinamente que eu conheço que realmente fazem questão de manter uma história viva, de valorizar o que foi feito e de pensar no que pode ser feito pra frente. Isso é muito admirável. Parabéns. Obrigado. Agora eu fiquei emocionado. Olha, eu Obrigado. vou também concordar com ele.
E obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Prazer estar aqui. Boa sorte nas novas empreitadas aí também. Vamos ver. E agora o Fernando que tá devendo de vir aqui. Ele falou que vem. Já tô cobrando já faz um tempo. Esse tem história. Esse tem história. Desde o Bambalão, pelo menos. Olá. E tem um... Mas não, eu vou falar quando ele vier aqui. Tem uma coisa super legal que você vai ver. Quando ele vier. Aí você acompanha aqui. Gente, obrigado. Obrigada. Obrigado você. E ó, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e eu vejo você no próximo. Tchau. Segue a gente. Segue. As redes sociais, fala. A minha rede social que eu mais uso é o Instagram, então é @HugoPic. P-I-C-C-H-I. H-U-G-O-P-I-C-C-H-I. Vou adorar estar em contato com vocês através de lá. @Magda Crudelli, 2 L's e I. Ou Ateliê Magda Crudelli. É Magda Crudelli Ateliê. Ela que faz. E eu ganhei um Você super pode presente encomendar. também. Devia ter trazido aqui, esqueci. Obrigado bem, pelo imagina. presente, foi muito legal. Obrigada por estar aqui. E agora você vai cantar uma música do Cocoricó. Não vou cantar não. Imagina. Era uma vez um cavalo baio essa eu não balançando conheci, o balaio, dançando um baião. Não fala mais famosa, né? Chove, Ai, meu Deus, mas como chove. Chuva, chuvisca, chuvarada. Por que chove tanto assim? Larará. Quando chove, a terra fica molinha, a grama fica verdinha. E eu fico todo molhado, com o pé na lama, meu nariz tapado. Minha avó me chama, menino, vem cá, vem tomar chá. Vem comer bolo de cenoura, com cobertura de chocolate quente. Bom, muito mais do que bom, é excelente. Muito bom. Aê! Nossa, eu tô Legal, louca. muito bom. Obrigado, gente, muito bom. Obrigadão.